Glória a Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, né? Mais uma noite, mais um início de semana, mais um motivo, né? Como toda a nossa vida, para glorificar o nome do nosso Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E desde já eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, como falou nosso irmão Franklin, com a oportunidade, uma responsabilidade grande de trazer a verdade, as verdades do reino dele, as verdades que ele nos propôs a estar repassando como voz, como réplica da voz, que ele é a verdadeira voz. E juntos estamos aqui hoje para crescermos nesse conhecimento dessa verdade. Quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né, lembrá-los que todos os domingos nós estamos aqui às 18 horas louvando esse Deus maravilhoso. E lembrar aos irmãos que nós estamos dando continuidade hoje a uma série de estudos, né, que todos os pastores têm trazido aqui, têm trago, né, pastor Marconel trazendo a carta de Paulo aos Efésios, pastor Júnior trazendo a carta de Paulo aos Romanos, e eu dando continuidade à carta de Paulo aos Filipenses, né? Todos aqui com carta de Paulo, mas nós sabemos que 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas do apóstolo Paulo. Então, nada mais do que justo de nós estarmos falando aqui dessas cartas maravilhosas, lembrando que o autor é Paulo, mas quem inspira é o próprio Espírito de Deus, né? Então, as verdades que estão implícitas nessas cartas, como a carta que o nosso irmão Franklin trouxe anteriormente, é justamente inspiração do Espírito Santo, e por isso que nós temos ela como verdade absoluta. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias. Então, vamos dar continuidade ao nossa série de pregações, estudos, né, da Palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 1, semana retrasada, né, a última que eu trouxe a palavra, nós iniciamos a respeito dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tivemos uma introdução, né, nós vimos ali coisas a respeito das cartas. Nós vimos, né, na realidade, a estrutura da carta. Nós vimos que a maioria do Novo Testamento é composto por carta, porque era o meio que era utilizado naquela época para propagar a verdade, visto que não tinha a possibilidade de 12 apóstolos estarem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo, e visto que a necessidade da igreja era grande, tamanho, era muita igreja, era a plenitude do tempo, e estava tudo crescendo, tudo se formando, e da mesma maneira que ia se propagando o evangelho, vinha contradizendo com heresias, com mentiras, com falsos profetas, e esses apóstolos precisavam combater, porque a função dos apóstolos são fundamentar a igreja, foram naquela época, e hoje nós estamos sobre esse fundamento que eles colocaram, né? Então nós vamos estudar sobre isso. Nós vimos que Paulo fala, né, aquela igreja, endereçando a carta a toda a igreja, né, de Filipos, e aos bispos e diáconos. Nós estudamos aqui na semana passada a respeito disso, e ele coloca ali no versículo 1, a todos os santos em Cristo, né? Nós vimos ali que ele não está falando para todos os Filipos, ele está falando para os santos em Cristo. Nós vimos isso, o nosso irmão Franklin acabou de trazer isso, e falando, né, qualquer repetição não é mera coincidência, porque aqui já foi trago uma palavra maravilhosa. Se encerrasse o culto, estava suficiente a respeito da perseverança dos santos. Que Deus continue usando o nosso irmão Franco, né, para a glória de Deus. Amém? E hoje a gente vai dar continuidade nessa introdução, que não é a maior que Paulo faz, mas é de grande importância, porque nessa introdução a Filipos, ele traz duas verdades absolutas a respeito da cristandade, a respeito da doutrina da igreja de Cristo, que é justamente o que o nosso irmão Franklin trouxe aqui, que é a perseverança e a certeza, a segurança da salvação. Então, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler hoje dos versos 3 ao 11, amém? Quantos irmãos abrem aí, eu vou colocar uma água aqui para mim. Filipenses capítulo 1, versos 3 ao 11.
Lembrando a versão que a gente utiliza aqui, né, a maioria das vezes, é a versão King James 1611, a versão mais tradicional, mais voltada para o texto original, mas independente da tradução que você tiver, você vai conseguir acompanhar de maneira completa. Amém? E diz assim o texto: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo pensar isto de vós, todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na minha defesa, como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento, para que aproveis as vossas coisas, as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Versículo 11. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para louvor, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma introdução maravilhosa do apóstolo Paulo, né? Então, lembrando que todo o contexto, ele faz jus à carta. Nós não podemos ler esse texto à luz de tirá-lo aqui e falar o que eu quiser. Ele tem um contexto, e o contexto é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Com aquele contexto, ele escreve para aquela igreja que está precisando, né, de orientações. Primeiro, agradecendo a igreja pelas ofertas, pelo apoio, pela prestatividade daquela igreja. Segundo, combatendo a desunião, a falta de comunhão entre os irmãos daquela mesma igreja, visto que estavam tendo contendas por conta de falta de afeto entre irmãos, discordâncias teológicas e até falsos pregadores, eu posso dizer assim, é melhor, falsos pastores, falsos mestres, né? Neste contexto de Filipenses, a heresia era os judaizantes. Eram judeus que se diziam ter se convertido ao cristianismo, mas não queriam abandonar as práticas do judaísmo, fazendo o sacrifício de Cristo inferior ao que ele já tinha feito, diminuindo a obra de Cristo, e é o que Paulo vem combater. Então, ele começa já a carta falando, né, que está escrevendo a essa igreja, aos santos, nós vimos isso, e aqui agora, nessa outra saudação que nós vamos ver, ele vai agradecer, né, vai mostrar a gratidão com a igreja, ele vai mostrar que a obra dos filipenses não é por mérito, aquela perseverança que eles tinham era dada pelo próprio Deus, e que este próprio Deus que imputou neles a capacidade de perseverar, ele mesmo consumaria, ele mesmo findaria aquela obra, né, trazendo essa certeza. E logo após ele faz uma oração para que o amor daquela igreja, o conhecimento, o entendimento, a maneira de se portar e principalmente os frutos da justiça de Cristo permanecesse até a vinda dele, né? Então vamos aí comigo, de maneira gradativa, versículo 3. Ele diz assim: agradeço ao meu Deus. Irmãos, é interessante esse agradeço ao meu Deus, porque quando nós olhamos as 13 cartas do apóstolo Paulo, exclusivamente Gálatas e Tito não tem esse começo. Quando a gente voltar, se a gente se lembrar do estudo do pastor Júnior, nós vamos comparar a epígrafe da carta, que é a saudação da carta, com Romanos é praticamente igual, tirando algumas alegrias de Paulo com Filipos, diferentemente de Romanos.
Até porque Paulo funda a igreja de Filipos e Paulo não conhece a igreja de Romanos. Nós temos que lembrar desse contexto. Então, é praticamente igual. E qual é o cerne da saudação de Paulo? Agradecimento. Não é à toa que ele diz que em tudo dai graças. Lembre-se, irmãos, que toda essa carta é escrita em um contexto de prisão. Paulo está preso em Roma. Nós sabemos que ele funda a igreja em aproximadamente 52 depois de Cristo, mas ele só escreve essa carta provavelmente em 62 depois de Cristo. Ele fica nessa igreja provavelmente 3 anos. Ele participa, ele orienta, ele prega a palavra, ele faz amizades, ele vive com aquela igreja durante 3 anos. Nós temos que lembrar disso. Paulo cria um afeto como o apóstolo de Cristo que ama o evangelho, e aquela igreja é o corpo de Cristo, ele sabe que é membro daquele povo, ele sente afeto, e não só por essa igreja, mas por todas. Mas nós vamos ver que essa aqui em especial estava presente na vida de Paulo de maneira prática, aquém das outras igrejas. Interessante, irmãos, que a igreja de Filipos é uma das igrejas poucas que Paulo quase não tem o que falar. Nós já vimos aqui, eu acabei de dizer que existe contendas, o problema está em nós, né, irmão? Não tem jeito. Não existe perfeição ainda no corpo de Cristo. A perfeição de Cristo, a perfeição de Deus, a santidade completa, ainda não está presente, porque isso só será quando Cristo vier. Nós vamos ver isso aqui no final. Mas Paulo, ele tem mais agradecimentos e elogios do que recomendações a essa igreja. Os combates de Paulo para com essa igreja não é prioritariamente com os de dentro da igreja, mas principalmente com os que estão vindo de fora, querendo entronizar heresias. A gente vai ver isso durante a carta. E quando ele diz, agradeça ao meu Deus, isso é comum, tá? Todas as cartas, prioritariamente, quase Paulo vai falar, diferente de Gálatas, porque Gálatas estava com um problema sério de heresia. E a igreja estava se esvaindo junto com essa heresia, diferente de Filipos, que muitos estavam com dúvidas, mas a maioria da igreja era madura. Diferente de Coríntios, que ele chama de crianças, de bebês, de neófitos, essa igreja, ela tinha alcançado uma maturidade diferente das demais. Diferente de Coríntios, que se achavam os mais maduros espiritualmente, e os melhores, os mais ricos financeiramente, essa igreja, ela alcança uma maturidade financeira, ela ajuda sem ter. Paulo reconhece tudo isso. Ele diz, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que interessante. O que será que Paulo lembra? Será que Paulo lembra de chegar em Filipos e encontrar Lídia e as mulheres lavando as roupas? E ele prega essa Lídia, uma mulher rica, pelo poder do evangelho, pela obra de Cristo, ela se volta para Cristo. Pela ação do Espírito Santo, ela abre o coração e reconhece a Cristo. E essa mulher é de fundamental importância, porque a igreja primeira em Filipenses é fundada na casa dela. E o que Paulo pode se lembrar? Daquela mulher, daquela escrava que estava possessa. E ele, naquele momento, quando a gente fala daquela mulher da escrava, daquela adivinha, e naquele momento ele expulsa aquele espírito imundo e ela se volta para Cristo. O que Paulo pode se lembrar? Paulo pode se lembrar daquele carcereiro, que quando ele estava preso, e ele canta e ora com Silas, aquele mover de Deus, aquele milagre de Deus acontece naquela prisão, ao ponto do carcereiro perguntar como que ele fazia para reconhecer, para ser salvo por aquele Deus que salvou Paulo e Silas. E naquele momento não se converte só o carcereiro, mas toda a casa do carcereiro. Da mesma forma de Lídia, não só ela, mas toda a casa de Lídia. Paulo se lembra de alegrias, mas também se lembra de tristezas. Paulo foi açoitado, abateram em Paulo com varas, o expulsaram e ele voltava. Mas Paulo agradece a Deus todas as vezes que lembra.
dessa igreja. Versículo 4. Sempre, irmãos, marque isso, sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Olha que interessante. Sempre. Esses dois textos aqui estão linkados, irmãos, tá? Aqui ele não está falando de agradecer a Deus quando lembra e sempre em cada oração diferente. Isso aqui é junto. Quando a gente vai para o original, é um texto só. Ele está falando de quando ele está orando, sempre ele agradece a Deus pela vida dessa igreja. Porque ele lembra. Aqui no contexto ele está falando a Filipos, mas ele lembra de todas, com certeza. Mas aqui com uma maneira especial, a gente vai entender por quê lá na frente. Ele diz que sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Olha que interessante, Paulo está preso. O irmão Franco acabou de dizer isso aqui. E ele está orando sempre. Era costume de Paulo orar. Paulo tinha uma vida de intimidade com Deus. Sempre. Suplicando pela igreja, pelo povo, pelos santos em Cristo Jesus, com alegria, preso. Para pensar, irmãos. O quanto que você tem glorificado a Deus. O quanto que você tem orado dia após dia. Suplicando a Ele pela vida da igreja de Cristo, do povo de Deus, estando em casa. Tranquilo. Na segurança do seu lar. Com sua esposa, se você não é casado, na sua casa, na casa dos seus pais. Quanto de nós temos deixado, irmãos, aquém da prática, da intimidade com o nosso Deus, diferentemente deste homem, preso. Que cosmovisão é essa? Quando a gente fala cosmovisão, é a maneira que vive, é o centro da vida, é o pensamento, como ele se acha, como ele se vê no mundo. A cosmovisão de Paulo é diferente, a teologia dele é diferente, ele é íntimo de Cristo, aquém da situação. Ele agradece a Deus aquém da situação. Ele se lembra do povo de Deus aquém da situação. Porque ele sabe, irmãos, que tudo isso é muito maior do que ele. Sempre em cada oração minha, e olha aqui, ele não está falando que ora uma vez não, é sempre, em cada oração minha. Quando fala orar sem cessar, orar continuamente, aqui, irmãos, não é uma maneira, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu vou repetir, não é uma maneira de convencer a Deus do que eu quero, mas é uma maneira de ser íntima de Deus ao ponto de entender o que Ele quer e ser grato. Porque Paulo, se fosse para ele pedir o que ele queria, com certeza ele não queria estar preso. Pense comigo, irmãos. Ele é grato a Deus, ora sempre, e se fosse na visão que o mundo tem hoje, ele estava murmurando. Porque na visão das igrejas que se dizem de Cristo hoje, o crente ele tem que ser rico, feliz, próspero, alegre da maneira do mundo. Tudo isso que eu estou falando aqui de maneira material e do mundo, irmão. Uma felicidade que é dada pelo mundo, um entusiasmo que é dado pelo mundo, a busca pela segurança que é dada pelo mundo. Mas Paulo entende, a visão, a cosmovisão dele é diferente. E se eu e você, se dizemos cristão como Paulo, por que a gente vive diferente dele? Por que Paulo preso sempre ora, sempre agradece, sempre lembra dos irmãos em Cristo? Lembre-se disso, irmãos. A visão de Paulo aqui é a visão do cristão verdadeiro. E ele diz, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Ele está orando por aquela igreja. Ele está intercedendo por aquela igreja. E não é a intercessão mística que muitos acham, não. Não é aquela cobertura espiritual que muitos pregam, não. Paulo sabe que quem nos cobre espiritualmente é só Deus, é só o Espírito Santo, é só Jesus Cristo, é só a Trindade, triúnicos, na mesma essência, cada um no seu papel. Eles são soberanos, eles são Deus na nossa vida.
Paulo sabe que ele é mais um membro no corpo de Cristo. Ele entende o seu papel, mas ele sabe que sendo um membro do corpo de Cristo, ele precisa ser íntimo do cabeça, que é Cristo. E ele ora sempre. E ele agradece sempre. Chamo você, meu irmão e minha irmã, para agradecer mais todos os dias. Orar todos os dias. Lembrar do corpo de Cristo todos os dias. E lá no final você vai entender porque eu estou dizendo isso. Pelo entendimento errado de muitos. Seguindo, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Preste atenção nisso aqui. Eu não vou falar aqui que eu vi a pessoa fazendo, porque eu não vi fazendo, mas eu já assisti muito. Muitas pessoas pegarem esse versículo e trazer que Paulo orava para os filipenses, porque Filipenses merecia. Preste atenção. Paulo só orava para os filipenses, suplicando a Deus pela vida deles, porque eles mereciam. Por quê? Porque eles cooperavam com Paulo. Fazendo ali como eu posso dizer, um evangelho de cabresto. Ou você ajuda para o obreiro orar por você, ou você ajuda para o bispo orar por você, para o líder da igreja orar por você, por ele interceder por você, ou então não intercede. Mas o texto aqui, irmãos, quando a gente lê da maneira correta, a gente vai entender. E ele vai dizer, sendo confiante nisto mesmo, versículo 5, que aquele que começou a boa obra em vós, realizará até o dia de Cristo. Eu chamo você para ler esse texto. Na maneira correta de interpretar. E quando eu digo na maneira correta de interpretar, não estou dizendo porque eu quero interpretar dessa maneira, ou eu acho correto. Eu estou dizendo, trazendo da soberania de Deus. Nós não cremos num Deus soberano. E a maneira é essa. Crendo que aquele que começou a boa obra realizará até o dia de Jesus Cristo, vocês cooperam no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu oro todos os dias, quando me lembro de vós fazendo súplicas com alegria. Paulo não está orando para aquele povo porque aquele povo ajuda. Paulo sabe que eles ajudam porque aquele que fez a boa obra, ele consuma. Paulo sabe que a perseverança de Filipos não é mérito. Ele sabe. Paulo sabe que aquela igreja coopera com o Evangelho, aquela igreja coopera com a propagação do Evangelho, do primeiro dia até agora, porque quem começou a boa obra, ele vai consumar aquela boa obra. Ele é alegre com aquela igreja, ele ora por aquela igreja, ele agradece a Deus por aquela igreja, ele faz isso por Romanos também. Ele faz isso por todos também. Aqui, a ênfase não é na koinonia. A palavra cooperação no grego vem de comunhão, koinonia. E significa ser comum em. Ser comum em. E olha quando você lê com a perspectiva do texto original, fica diferente. Sendo pela vossa cooperação no Evangelho, sendo comum no Evangelho. Paulo ora para que, ele suplica com alegria a Deus, para que aquela igreja continue em comunhão pelo Evangelho. Continue com um propósito. Qual é o propósito? As boas novas de Cristo. Paulo está preso, irmãos, mas ele sabe que a prioridade é quem? Cristo. Ele sabe que a prioridade da pregação dele, da pregação de Pedro, da pregação dos outros apóstolos, do próprio Cristo é as boas novas. O reino de Deus, aquele reino que Cristo estabelece e ele agora vai ser movimentado até a vinda de Cristo. E Paulo agradece pela cooperação, pela comunhão no Evangelho. Claro que
essa comunhão também está voltada para a participação da igreja de Filipos, na ajuda de Paulo. Perceba como é um texto um pouco difícil, né? Mas nós temos que olhar à luz da soberania de Deus, da soberania de Cristo. Por quê? Porque realmente essa igreja de Filipos, quando a gente vai lá no capítulo 4, Paulo vai dizer que ela, a quem das outras igrejas, ajudaram ele no momento que ele precisou. Quando ele estava em Tessalônica, precisando, a igreja de Filipos chegou e ajudou. Quando ele estava em Corinto, a igreja de Filipos chegou e ajudou. Quando ele estava em Roma preso, neste momento, Epafrodito vai e leva ajuda desta igreja. Realmente essa igreja está comum com Paulo em tudo no Evangelho. Porque pense comigo, irmãos, preste atenção. Paulo, ele é o apóstolo de Cristo, nós sabemos disso. Ele vai a Filipos e funda a igreja. Termina o prazo dele ficar lá, ele deixa os bispos, os diáconos e vai. Porque a missão dele é lançar o fundamento de Cristo para as outras nações, para os outros lugares, até Cristo terminar a obra dele. E quando ele chega em Roma, ele é preso. Vamos trazer um pouquinho para a nossa narrativa aqui. Imagine, alguém vem aqui, vamos supor hoje, pense comigo hoje. Vem apóstolo Paulo, funda a igreja, e aí vai embora. E a gente tem a notícia que Paulo foi preso. Imagine o pensamento dos irmãos, daqueles que não compreendem o Evangelho de maneira madura. Paulo foi preso. Paulo era um transgressor da lei. Paulo, para ser preso, ele deve ter feito algo de errado. Não vamos ajudar mais Paulo. Paulo não precisa dessa ajuda, porque Paulo está preso. Algo de errado ele fez. E, pasme, irmãos, esse era o pensamento de muitos. Porque ele estando preso, o único que chegou, e os únicos que chegaram e ajudaram Paulo na defesa do Evangelho, a gente vai ver nos versículos da frente, na defesa do Evangelho, na defesa da verdade, foi a igreja de Filipos. Pela maturidade, pelo entendimento verdadeiro da verdade de Cristo. Então, quando ele diz, eu oro fazendo súplicas com alegria pela vossa cooperação no Evangelho, ele está falando em tudo. Na propagação da verdade, no crescimento maduro em Cristo e na ajuda para com o apóstolo, que necessitava. Lembre-se, irmãos, o contexto para o cristão não era propício. A igreja de Cristo, o irmão Frank acabou de trazer aqui, a igreja de Cristo estava sendo perseguida ardilosamente pelos gentios e principalmente pelos judeus, considerando, como era no início, a seita do caminho como uma seita, tentando destruir, tentando acabar. E Paulo precisava de ajuda. E essa igreja de Filipos, irmãos, estava sofrendo grandiosamente. Olha que interessante. Ela não era a igreja mais rica. Era a igreja que sofria perseguição porque estava no contexto de adoração ao imperador. A igreja de Filipos era uma colônia romana. Nós vimos isso aqui no estudo passado. E por ser uma colônia romana, ela tinha que adorar a quem? Ao imperador. E quando não adora o imperador, é perseguido. E em meio à perseguição sofre, mas ajuda o apóstolo. Mas coopera com o evangelho. Coopera com a propagação do evangelho. Então ele está dizendo isso. Oro, fazendo súplicas com alegria pela sua cooperação no evangelho. Nós somos comum na defesa do evangelho, na verdade e na propagação. Coinonia. Aí entrando no versículo 6. Sendo confiante nisto mesmo. Eu estou orando porque eu sou confiante em quê? Nisto mesmo que eu vou falar agora. A minha afirmação, eu confio. Qual é a afirmação dele? Que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo fala que está escrevendo aos santos de Filipos, ele não fala à toa. Paulo sabe com quem está falando.
Porque Paulo sabe que a transformação que Cristo, através do Espírito Santo, imputou nele, imputou na igreja de Filipos também. E esse mesmo Cristo, que trouxe a salvação através do Espírito Santo naquela igreja, ele perseveraria até o fim, até a volta de Cristo. Este Deus, que por intermédio de Jesus Cristo trouxe a salvação, e que por intermédio do Espírito Santo atua na igreja até hoje, ele consumará até a volta de Cristo essa perseverança. O irmão Franklin trouxe isso aqui de maneira esplendorosa. A perseverança dos santos. A nossa função, como diz o nosso irmão Franklin na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, é ser santo como o Pai é santo. É perseverar. É ser uma igreja perseverante, firme na verdade, ser comum no Evangelho, na propagação do Evangelho, na postura diante de Cristo. Mas isso não vem de vós, ó igreja. Vem de Cristo, vem de Deus. Porque Ele que começou a boa obra, olha que interessante. Deus que começou a boa obra, em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Olha que interessante. Esse dia de Jesus Cristo nós sabemos o que é. É o dia que eu e você esperamos, ansiosamente. É o dia que todo olho verá. É o dia que toda língua confessará. É o dia, irmãos, que tudo será revelado. Que nós o veremos face a face. Nós o veremos como Ele é. Nós esperamos por esse dia. E esse texto, esse versículo, está dizendo unicamente que este Deus poderoso, que começa a boa obra, Ele mantém esta obra até Cristo voltar. Trazendo duas doutrinas importantíssimas da igreja de Cristo. Primeiro, a perseverança da igreja está na mão de Deus. E a segurança da salvação está na mão de Deus também. E quando eu digo na mão de Deus, eu vou tomar aqui, parafrasear o irmão Franklin, não diminuindo, não excluindo a responsabilidade da mesma igreja. Porque são duas coisas que andam juntas, de maneira divina que nós não conseguimos explicar. Nenhuma ultrapassa a outra. A soberania de Cristo existe e a responsabilidade humana existe da mesma maneira. Ao fato de que Deus consuma, que Deus imputa em nós a capacidade de resistir ao mal, de resistir ao diabo, de vencer o pecado. E também nos dá a capacidade de ser salvo pela justiça de Cristo. E nessa capacitação nós temos responsabilidade de nos manter em tal caminho. De nos manter, de perseverar, de ser santo. Olha que interessante. Esse mesmo Deus que, o irmão parafraseou aqui Romanos capítulo 8, nós estamos aqui tomando a carta do pastor Júnior, que vai trazer para nós, mas é isso. Todo mundo vai chegar e vai convergir, daqui a pouco vai virar uma salada de fruta aí. Vai ser assim mesmo. Que aquele que nos escolheu de antemão, Ele nos justificou. A escolha é soberana de Cristo. O pastor Marconel vai falar isso daqui a pouco. Daqui 2 cultos ele vai falar sobre isso também. Ele escolheu, Deus escolheu. A salvação, Deus escolheu. O plano salvífico foi uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A escolha é soberana antes da fundação do mundo. E quando Ele escolhe, Ele já bate e marca, aquele vai ser justificado. E no tempo, Ele chama. E justifica por intermédio de Cristo. E Ele nos capacita a se santificar, levando ao próximo passo, que é a glorificação na volta de Jesus Cristo. Olha que interessante. Essa é a segurança da minha e sua, irmão. É a certeza que vamos perseverar e a certeza de que vamos ser salvos em Cristo Jesus, sendo santos. Mas o interessante, irmãos,
É que foi uma pergunta que fizeram para mim, e eu vou respondê-la aqui na igreja, porque talvez é uma dúvida de nós. Quando nós vemos o texto, sendo confiantes nisto, que aquele que começou a boa obra em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Muitos perguntam, essa boa obra é a igreja de Filipenses que fez? Lembre-se, aquele que começou a boa obra, essa boa obra é quem? É de Deus. E sendo Deus fazendo essa boa obra está relacionada à salvação. E se essa boa obra está relacionada à salvação, quando Ele salva, Ele garante. É justamente isso. A perseverança dos santos parece simples, mas é simples para aquele que crê na soberania de Deus. Porque para aquele que não tem um entendimento de Deus de maneira correta ou vive à mercê de um Deus que não é soberano, para ele a perseverança é mérito, é busca. Mas aqui a gente já vê de outra forma. A gente sabe que quem busca e persevera é porque Deus escolheu. Não a gente persevera para Deus escolher. Ele escolhe, por isso você persevera. Ele escolhe, por isso você é salvo. Não há nada que eu e você possa fazer para convencer a Deus de nos salvar se ele já não estiver salvo. Entenda isso. E quando ele fala que eu estou certo disso, eu estou orando por vocês, alegres, suplicando, sabendo que vocês estão cooperando comigo, é porque eu estou certo de que que Deus começou a boa obra em vocês. Porque se não tivesse conversado, irmãos, vocês não seriam perseverantes e não seriam salvos. É simples assim. É lógico que nesse contexto é lógico. Vocês perseveram porque foram escolhidos para perseverar. Ele começou essa boa obra em vocês. E por isso, vocês vão permanecer até o fim no Evangelho. Preste atenção nisso, irmão. Segundo ponto que eu respondi dessa pergunta. Essa salvação, irmãos, ela é em 3 fases. Nós temos que lembrar disso. Porque para nós parece algo complexo. Mas essa salvação é assim. Deus nos salva, primeiro, do preço do pecado. Quando Ele nos salva do preço do pecado, e quando eu digo nos salva, é no sentido de já ter feito a escolha, tá? Que quando Ele escolhe, Ele salva, acabou. Se Ele escolheu, Ele vai salvar. E essa salvação está dividida assim. Primeiro, preço do pecado. A única pessoa que foi capaz de pagar o preço do pecado foi quem? Jesus Cristo. Então, aquele que Ele escolheu, Ele enviou Cristo para sanar a dívida. Esse é o primeiro passo. Porque aquele que escolheu, Ele chama, e quando chama, Ele faz o quê? Justifica, porque chamado sem justificação não existe. Para você aparecer diante de Cristo diante de Deus como justo, Cristo tem que ter lavado seus pecados, senão não adiantou nada. Porque eu e você não temos capacidade para isso. Simples assim. Então, o primeiro fato, salvação, primeiro preço do pecado é extinguido por Cristo Jesus. Segundo passo da salvação, o que é que Deus faz? Ele mantém a sua igreja da carranca do pecado, da astúcia do pecado. Como? Na perseverança. Ele capacita o seu povo a fugir da aparência do mal. Ele mantém no tempo aquele povo, e aí, irmãos, é cada um, é o tempo de cada um, é a vida de cada um, até a hora que ele diz, é a hora de voltar a Jesus, até a hora do seu desígnio certo. A igreja vai perseverar e vai perseverar, porque é Ele que começou a boa obra. Então, nesse prazo da salvação, primeiro, justificação, depois, perseverança. E essa perseverança do poder dEle, nos capacitando. E aí entra a responsabilidade humana. Ele nos capacita e nós temos que ser santos. Ele nos dá força de vencer o mal e nós temos que lutar contra o mal. Porque pense bem, irmãos, se é Ele que dá força de lutar contra o mal, aquele que Ele não justificou e não manter, vai cair. Vai viver pecando. Viver no pecado. E é interessante a gente entender dessa forma, por quê? Porque quando Ele nos capacita de vencer o mal, isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos ainda. Nesse prazo, Ele nos dá capacidade de vencer o mal. Mas como nós somos falhos, nós vamos cair. Vamos tropeçar. Mas a diferença é que nós vamos nos voltar para Ele.
Nós vamos pedir perdão, nós vamos reconhecer a nossa falha, entender que somos pequenos, falhos, miseráveis, como diz Paulo, e se voltar para Ele. E aí, Ele nos capacita a perseverar, e a gente tropeça de novo. Esse é a fase da perseverança. Lembrar, nós temos a responsabilidade, o irmão Júnior acabou de dizer aqui, irmão Franco, perdão, acabou de dizer aqui, a responsabilidade humana não é tirada. Nós temos uma responsabilidade. Então, porque Deus já vai manter, então só ficar de braço cruzado. Isso já mostra que Ele não te mantém. Porque Deus me mantém, agora é só viver. Se não viver conforme a palavra, só significa dizer que o Espírito não é selado em você. Que você não tem a capacidade de resistir ao mal. E graças a Deus por isso. E quando Paulo diz, eu agradeço a Deus, é justamente nisso, irmãos. É na perfeição da salvação de Cristo. Entendendo que aquele povo é koinonia, é comum em evangelho, porque Cristo, Deus, que começou a boa obra, Ele vai completar até a volta de Cristo. Esse é o interessante disso. E no fim, irmãos, a salvação é livrar do preço do pecado, livrar da garra do pecado, e no final, extinguir o pecado, na glorificação. E esse prazo, irmãos, é no tempo dele, para cada um de nós. Mas tenha certeza de que, se Ele te escolheu, Ele te chamará, Ele te justificou, Ele te dá capacidade para perseverar, e Ele vai te glorificar, e ponto final. Essa é a certeza, essa é a perseverança dos santos. E sendo perseverante, nos traz a certeza da salvação. Porque se eu persevero é por Ele, e se eu persevero por conta dEle, Ele me garante ser salvo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Olha que interessante isso numa saudação. E se ele fala isso, irmãos, em uma saudação, diferentemente da igreja de Corinto, é porque essa igreja é madura realmente. É porque essa igreja já entende a soberania, o processo divino, que não é meritocracia, não é egocentrismo, não é o que tem sido pregado hoje, irmãos. Que você é o centro de Jesus, bobagem. Mentira. Como eu dizia antes, mentira do diabo. Mas muita gente está falando e nem é o diabo que está botando na boca. É ele mesmo. Herético. Jesus Cristo veio para unicamente satisfazer a vontade do Pai. E eu e você somos um presente de Deus para Cristo. Que não merece nada, que não escolhe nada e que tem que ser grato, porque é um presente. Onde muitos não fazem parte. Como diz Paulo, o que diremos, pois? Quem escolhe é Ele. Não é? E quando ele fala que é alegre por essa igreja, é porque essa igreja realmente Deus começou a boa obra. E como é que ele sabe que Deus começou a boa obra? É por isso que eu falei, vamos ler de trás para frente. Porque eles são comum no Evangelho. Comum em koinonia, comunhão, cooperação no Evangelho, na propagação, na perseverança. E porque são perseverantes, é porque Deus fez a boa obra. Porque se não fosse, Deus não tinha feito. Porque o que Ele faz é perfeito. Como diz o texto, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Versículo 7. Como tenho por justo pensar isso de vós. E aqui o termo tenho por justo não é justiça aqui, tá? Aqui é a tradução. O termo mais correto perto aqui do grego é eu tenho por certeza. Eu tenho por certeza pensar isto de vós, todos, porque vos tenho em meu coração. Pois tanto em minhas prisões como na defesa da confirmação do Evangelho, todos vós sois participantes da minha graça. Olha aí, o que ele está falando? Eu tenho certeza de falar isso, que Deus começou a boa obra em vocês. E Ele vai manter até o fim. Primeiro, porque vocês são comum no Evangelho. Segundo, porque tanto nas minhas prisões, como na defesa da confirmação do Evangelho, vocês fossem participantes comigo.
Na minha graça. E quando ele fala minha graça, irmãos, entenda isso. Paulo sabe que a graça não é dele. Ele fala na graça do Evangelho, na mesma graça, na mesma sintonia, no Espírito de Deus, todos um corpo só, cooperando. E aquela igreja entendeu que mesmo em prisões, na defesa, na confirmação do Evangelho, a igreja estava presente. E por isso ele tem certeza de que o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. Amém, irmãos? Então, como que a gente tem certeza da nossa salvação? Na perseverança. Se eu e você persevera, se eu e você luta contra o pecado, se eu e você foge da aparência do mal, se eu e você busca verdadeiramente o nosso Deus, se eu e você buscamos ser íntimos, se eu e você oramos verdadeiramente, isso não vem de mim e de você, é porque Deus que começou a boa obra em nós, Ele nos mantém até a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso? Amém. E é isso. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha, agora ele vai falar dele, da grande saudade que eu tenho de vós. Olha que interessante esse texto, irmãos. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que eu tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Olha que interessante esse texto. Quando ele fala que Deus é testemunha, ele está falando algo seríssimo, né? Que ele está colocando Deus como validador, avalista da palavra dele, e a gente sabe que Deus não mente, e ele conhece a Deus, que sente saudade daquele povo, ao passo ser tamanho, que ele fala, entranhável afeição de Jesus Cristo. Quando a gente vai para o original desse texto, ele está falando das entranhas, da parte superior, que naquela época era linkado às emoções. Lembra? Até hoje, né? Você sente alguma emoção forte, você tem um frio na barriga. Eles ligavam isso, que a emoção vinha daqui, das entranhas. E ele fala, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele fala, eu tenho tanta saudade de vocês, como se Cristo tivesse saudade de vocês também. E Deus é testemunha disso. Olha o amor de Paulo pelo povo de Deus, pelo corpo de Cristo, pelos santos, né? Glória a Deus por isso. E isto eu oro. E agora a gente vai para a parte final. E isto eu oro. Olha que interessante, irmãos. Aqui mais uma prova de que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Porque ele diz que sabe que aquela igreja é mantida desde o princípio até o fim por Cristo, por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim ele ora. Ele sabe, irmãos. Ele sabe de que Deus ele é soberano, mas ele utiliza-se do povo de Deus para a propagação do Evangelho, para a perseverança, para ser imagem do Filho de Cristo. O povo de Deus é objeto desse meio da salvação. Nós somos objeto de Cristo, de Deus. Somos usados por Deus para a propagação dessas boas novas. Como Paulo foi usado, nós temos uma responsabilidade de ser santo como o Pai é santo, para que as pessoas vejam o caráter de Deus em nós. Ele diz, e por isso que eu oro. Ele ora para quê, irmãos? Ele diz, eu oro que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento. Olha que interessante. Eu sei que Deus é soberano. Ele está dizendo assim, vamos parafrasear rápido aqui no meu baianês. Eu sei que Deus é soberano, mas mesmo assim eu oro para que o amor de vocês aumente. Mas é para aumentar como? Irmãos, é interessante isso. Eu sei que Deus é soberano, mas eu sei da minha responsabilidade como apóstolo. E vocês também como servos, como filhos, como igreja de Cristo. Eu oro para que Deus aumente, que o vosso amor aumente. Né? O termo original é ágape. Né? Interessante que é muito difícil utilizar o amor de ser humano como ágape. No máximo como filhos. Mas aqui ele não está falando do ser humano. Ele está falando do corpo de Cristo. Ele está escrevendo aos santos de Filipos. Ele não está falando para um povo que mora aqui mais. Ele não está falando para um povo que tem a perspectiva de Filipos.
Ele não está falando de um povo que está preocupado com o imperador de Roma, ou que está preocupado com a prisão dele, ou que está preocupado... Não, ele está falando com um povo que é santo em Cristo Jesus. E por isso que o amor tem que ser o ágape. Olha que diferença do que é nos trazido hoje, né, irmãos? O amor da igreja de Cristo tinha e deveria ter que ser o mesmo do amor de Cristo. O amor ágape. O amor que dá sem receber. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele fala em refutação contra os coríntios e a sua espiritualidade exacerbada, ele diz, vocês tinham que ter o amor. Tudo que vocês estão falando aí, parafraseando, né? Rápido. Tudo que vocês estão dizendo aí é que vence a caridade. É aquilo que dá sem receber, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo conhece. E eu peço, Paulo falando aos Filipos, que o vosso amor aumente mais e mais. E aumente mais e mais em quê? Em conhecimento, primeiro. Porque amor sem conhecimento, irmãos, é uma simples paixonite. Muitos dizem que amam a Deus e a Cristo, mas nunca o conheceram. E porque não conhecem, não amam, de verdade. Porque ele mesmo diz, aqueles que dizem que me amam, me obedecem. Vivem nos meus estatutos, na minha palavra, né? Aqueles que são meus filhos, eles me obedecem e vivem na minha palavra, basicamente. E ele diz, eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento. De conhecimento de Cristo, que é o conhecimento do Evangelho, na verdade, da palavra. Por que ele está falando isso? Ele já está dando instigada por conta das doutrinas erradas que estava o pessoal tentando trazer para dentro da igreja. Que o amor de vocês aumente. Vocês amam, vocês são a igreja, vocês são um povo que Deus já começou a boa obra, mas que aumente o seu conhecimento, para não tropeçar nessas bobagens. É basicamente isso. Aumente no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, no conhecimento da verdade, no conhecimento do Evangelho. Irmãos, que eu e você pudéssemos orar por isso. O quanto que a igreja do Senhor precisa disso. De aumentar o amor mais e mais em conhecimento. O quanto que o povo que se diz de Cristo precisa disso. De conhecer o Cristo bíblico. Como eu disse aqui no culto passado, o cristianismo histórico, verdadeiro, bíblico, que não é uma religião, um legalismo, mas é uma cultura, uma forma de vida, algo espiritual e algo que está aquém deste mundo, que pode nos dar. Nós temos que crescer o amor mais e mais em conhecimento. E ele continua, em conhecimento e em todo, na minha versão, julgamento, em outras versões, discernimento. É a mesma coisa. O texto grego diz a mesma coisa. Discernir, irmãos. E o que ele está falando em discernir? Justamente o erro. Justamente as falsas doutrinas. Justamente se você conhece, você vai discernir o que é certo e o que é errado. O que é de Deus e o que não é. Lembre-se que o que ele diz, aquele que é espiritual, ele discerne o carnal e o espiritual. Em tudo que for julgado, em tudo que for discernir, com o amor e o conhecimento correto, vai ser fácil, vai entender e vai discernir. É o que ele está falando. A igreja, o corpo de Cristo, precisa de conhecer a Cristo e de discernir sobre Cristo. É basicamente uma doutrina da teologia, né, que é a defesa da fé, apologeta, que a gente se chama. É conhecer e defender, e discernir, julgar. Essa é a função da igreja de Cristo. Muitos acham que não, mas a vida do cristão é conhecer a fé, conhecer a Cristo e defender a essa tal. Porque olha o que ele fala, vocês são comum comigo no Evangelho e na defesa. Quando eu estava em prisão, quando eu fui na defesa da verdade do Evangelho, vocês estavam comigo. Nós temos que defender a nossa fé. E como é que defende se não conhece? E como é que defende se não discerne? Que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento, em discernimento. E é para isso que a gente está aqui hoje. Crescer no conhecimento de Cristo, nas doutrinas, na verdade, na soberania, na perseverança,
na certeza da salvação, na segurança, não é? E com isso a gente não é levado por ventos de mentiras e discernimos a verdade. E ele diz no versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem ofensa alguma, né? Até o dia de Cristo. Olha que interessante. Então, para que serve o conhecimento e o discernimento? Para quê? Para que nós aprovemos, para que nós decidimos as coisas certas, perfeitas, excelentes de Cristo. E aqui nós estamos falando do âmbito do corpo de Cristo. Na nossa vida, a vida do cristão, ela é permeada por Cristo, ela é rodeada por Cristo em tudo, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, no meu, no seu, no trabalho, na casa, na escola, onde você quiser. Se você crescer no amor, no conhecimento e no discernimento de Cristo, você vai saber aprovar as coisas mais excelentes. É isso que ele está dizendo. Você vai fazer como ele diz em Romanos 12, não se conformar com o mundo, mas viver pela renovação do conhecimento da mente, do discernimento. Isso é só uma introdução de uma carta, irmãos. Quão rica é, né? O irmão trouxe agora há pouco a introdução de Pedro também. Não é brincadeira, né? Isso aqui é uma teologia pura. Versículo 10. Até o dia de Cristo, viu, irmãos? Desculpa. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem ofensa alguma. O que ele está dizendo aqui? Para que vocês vivam de maneira justa, santa, até a volta de Cristo. O que é isso aqui? É perseverar, é se manter firme. Como diz o irmão, primeira carta de Pedro, ser santo como Cristo foi, como Deus é santo. Perseverar, sem ofensa, sendo sincero, até o dia de Cristo. Quem vai nos capacitar para isso? Deus. Mas qual é a responsabilidade? Minha e sua. Quem nos dá poder para vencer o pecado? Deus. Mas quem é responsável por isso? Eu e você. Porque se eu erro, a culpa é minha. Mas se eu venço o pecado, foi Deus quem me capacitou. É simples assim. E versículo 11. E finalizando. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quem cresce no amor, no discernimento, aprovando as coisas excelentes, sendo sinceros, sem ofensa, eles vivem assim pela justiça de Cristo. Paulo termina de maneira esplêndida. Vocês só fazem isso porque vocês têm o fruto da justiça que vem de quem? De Cristo. Eu e você agora temos a capacidade de nos mostrar diante de Deus e chegar e dizer, Deus virá e falar assim, vocês são justos, mas não por mérito. Porque o texto diz, são frutos da justiça que vem de onde? Que são por Jesus Cristo para louvor, para a glória e louvor de Deus. Se a igreja de Cristo tem certeza da salvação, se a igreja de Cristo persevera até o fim, se a igreja de Cristo é comum no Evangelho, cresce no amor, no conhecimento, no discernimento, aprovando as coisas excelentes, vivendo de maneira sincera, sem ofender ninguém, até a volta de Cristo, isso é porque Cristo nos justificou para a glória do nome de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui na sua primeira parte da introdução. E o que a gente pode ter isso de aplicação na nossa vida? Primeiro, que eu e você nós temos que tirar um jugo de incertezas, ansiedades. Que eu e você temos que nos desvincular da meritocracia, do egocentrismo e entender que se eu e você somos o corpo de Cristo, se eu e você somos a igreja separada, se eu e você temos a capacidade de chamar Deus, Jesus, de Abba, é porque antes Deus nos escolheu primeiro. E como Ele escolhe e Ele é perfeito em suas decisões,
Ele não volta atrás. E se Ele nos escolheu, Ele nos justificou. E se Ele nos justificou, Ele vai te dar, para mim, para você, para a igreja de Cristo. E quando eu digo igreja de Cristo, eu falo da igreja verdadeira. Não estou falando de templo, eu estou falando de um corpo de Cristo. Onde tem de todos os apriscos, Ele vai dar capacidade de perseverar. Porque se Ele chamou, se Ele elegeu e chamou e justificou, Ele vai te capacitar a perseverar. Mas você tem que ter uma responsabilidade nisso, você tem que perseverar. Você tem a obrigação de ser íntimo de Cristo. Orar, agradecer, buscar crescer no amor, no conhecimento, no discernimento, buscar aprovar as coisas excelentes, viver aquém do mundo. Esquecer, irmãos, o que o mundo promete. Nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas o irmão Franklin trouxe aqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos forasteiros. Nós somos dispersos nesse mundo. Nós somos estrangeiros. E se a nossa pátria não é aqui, não se apegue aqui. Creia que Ele que começou a boa obra, Ele vai te manter até Cristo voltar. Quer seja quando Ele voltar, ou quer seja na sua volta com Ele. É o que nós almejamos, conhecer Ele verdadeiramente. Mas para isso, nós sabemos que Ele nos elegeu, e nós temos uma responsabilidade de perseverar, de buscar a santidade, de orar sem cessar, de continuamente ser íntimo, de crescer no amor, de crescer no conhecimento de Cristo. E aqui está o conhecimento, irmãos. Aqui está a verdade. De crescer no discernimento. Ser sincero, sem ofensa. E tudo isso porque você é bom, porque você é miserável. É porque você não merecia e Ele te escolheu, e você não tem mérito nenhum. Isso tudo é porque Cristo nos justificou. Nós como igreja temos que começar a colocar os pingos nos is e saber identificar a soberania do nosso Deus. Saber que Cristo é soberano sobre tudo. Ele tem o controle da história em suas mãos. Nada foge do seu controle. Nenhum dos que foi dado a Ele vai abandonar. Para finalizar, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 38 e 39. Porque, irmãos, eu tenho certeza que quando Paulo escreveu isso, ele vai ter o mesmo sentimento que eu estou tendo agora, falando isso para os irmãos, e com certeza, e convencimento, convicto, como ele diz aqui, tendo por justo, por certeza, de que, no versículo 38 ele diz que está convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada será capaz. E se você faz parte desse corpo de Cristo, seja grato. Em tudo dai graças, para a glória do nome de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Já passamos um pouco aí do horário. Que Deus abençoe a todos. Sou grato pela oportunidade e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, gostaria de convidar o grupo de louvor, no nome de Jesus.